um meio de se fazer evangelho, né? Todo aquele sofrimento e tudo, ele fez a imagem de se jogar o trigo fora, né? De a gente se abraçar no momento de dor, né? E falando se isso acontecesse na vida ali do dia a dia, né? A gente vê no finalzinho o comandante é levado pelo orgulho e quer matar a turma, né? É duro, né? A gente é difícil, né? A gente realmente se livrar das nossas imperfeições. Te agradecemos, Jesus, por essa obra maravilhosa. Vem aproximar cada vez mais Paulo de nossos corações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Conforme nós comentamos na aula passada, né? Nós vamos retomar aqui o nosso livro, O Céu e o Inferno. Nós estamos estudando sobre o passamento, né? E muito interessante, eu não sei, eu estou desconfiado que essa espiritualidade participa do planejamento dessas horas, né? Desses nossos encontros. Eu quero para você ver, Paulo falando da tormenta do passamento, né? Entre a vida material e a vida espiritual, né? Nesse momento que ele está vivendo no barco. E é exatamente o que nós estamos estudando, né? É muito interessante, né? E esse capítulo 1, da segunda parte do livro Céu e Inferno, ele começa com esse parágrafo, né? A confiança na vida futura não elimina a apreensão com a passagem desta para a outra vida. E Paulo aproveita essa situação marítima lá para falar sobre isso também, né? E quando a gente não segue os conselhos do Evangelho, a gente não segue as orientações do Cristo, a gente passa por muita dificuldade nessa transposição, né, da vida material para a vida espiritual. Então, vamos colocar aqui em modo de exibição, né? Só um minuto. Muito bem. E nós fizemos uma provocação na aula passada, né? Eu passei até um trechinho, né, para vocês da uma fala de uma senhora do exterior, lá da região de Nova York. Se a minha casa pegasse fogo, eu salvaria, né, do filósofo Jean-Yves Leloc, né, se eu não estou errado. E ele vai discutir esse assunto, né? Eu achei muito interessante a fala da senhora, explicando sobre isso, porque a resposta do filósofo, eu salvaria o fogo. Jean-Yves Leloc, ele não é espírita, né? Ele é um teólogo, filósofo da modernidade. Ele coloca eu salvaria o fogo, exatamente o elemento de intuição, né? E durante a fala dela, eu peguei alguns pontos para a gente meditar, que a gente viver encarnado como espírito eterno que somos, né? A gente não pode esquecer, a gente, quando está encarnado, a gente valoriza muito as questões materiais, né? Por isso que é muito interessante. O que você salvaria da casa? O que vem na cabeça da gente é coisa material, né? Documento, salvar as pessoas, salvar os bichinhos. O Fausto não está aqui hoje, ele salva os cunhados, né? O Genivaldo e o Fábio ficaram muito felizes com isso, né? Mas eu achei muito interessante a fala, não sei se todos vocês tiveram a oportunidade, tiveram tempo, a oportunidade de ouvir a fala dela, né? Eu achei interessante, porque vem reforçar cada vez mais a importância da gente viver aqui no corpo material, mas não esquecendo nunca, né, do espírito eterno que nós somos, né? Aceitar a impermanência, né? Então, a gente está aqui, por exemplo, que já está ficando mais velhinho, já virando uma montanha, né? Vai aparecendo os problemas de saúde. Então, a coisa não fica igual, né? A gente já sai do emprego, né?
a gente já não tem as mesmas rotinas que nós tínhamos antes, não temos a mesma energia. Então, a vida material é a vida da impermanência, né? Mas a gente não pode esquecer nunca, diante dessa impermanência, a nossa espiritualidade, né? A questão da nossa eternidade como espírito, né? E que a gente erra, né? Que a gente erra. Nós não podemos esquecer disso. Que não se aprende sem errar, né? Que a gente vai cair, que a gente vai ter dificuldade, né? Eu achei interessante essa situação do navio, porque muitas vezes a gente é avisado, né, dos perigos, né, de ficar atento a determinadas questões, a gente acaba se descuidando, né? Quando a gente é jovem, né, às vezes você pensa, toma cuidado com a alimentação, toma cuidado com aquilo. Aí, na hora que as coisas começam a ficar complicadas, né, a glicose sobe, a pressão sobe, tudo, aí a gente começa a tomar os cuidados, né? Mas poderia ter tomado antes, né, pela experiência, pelos alertas daqueles que já estão passando por isso, que já passaram por isso, né? Um exemplo simples, né, de coisas materiais. Mas e as coisas morais, né? Que a gente é avisado pelo Evangelho. Todos nós, né, temos imperfeições a corrigir. Esse é o nosso desafio, né? É isso aí que é normal, a gente tem medo, e é importante a gente reconhecer e fazer o nosso esforço para corrigi-las, né? Então, essa senhora vai falando sobre esses pontos, vai comentando isso, né? Aí eu coloco, né? A evolução sem a lei de destruição, que o fogo está representando o quê? Né? Essa lei de destruição que está lá no Livro dos Espíritos, né? E Kardec trabalhou muito esse conceito de lei de destruição. É uma lei divina, principalmente dentro do campo da matéria, né? Então, a lei divina, ela acontece. Se não acontecesse, não haveria evolução. Então, vem essas guerras malucas aí que nós estamos vendo, mas elas estão acontecendo dentro dessa lei. Poderia ser evitado? Indubitavelmente. Mas, como a gente não toma as medidas necessárias, a lei leva a gente a esse processo de destruição. Vocês imaginam se esses ditadores do passado, né, Gengis Khan, entre todos que nós vimos nas histórias aí, se eles continuassem, se não houvesse o desencarne deles, né? Ficaria muito difícil as mudanças, né? Nós vivemos um momento muito difícil na humanidade, na década de 30, 40, que é a Segunda Guerra Mundial, né? Com o crescimento do imperialismo nazista, né? Da nação alemã dominando, praticamente dominando o mundo todo, né? Quando o movimento espiritual foi feito, né? Quanta destruição ocorreu para que isso pudesse ser contido, né? Nós estamos vivendo isso agora, né? Nesse momento. Nós estamos vivendo bastante coisa dentro dessa realidade da lei de destruição. E a vida da gente está assim, né? A gente vê as coisas impermanentes, né? A gente não tem controle das questões, né, muitas vezes, que nos cercam. E a gente tem que, quando a gente encara isso como espírito eterno, a gente se acalma, se tranquiliza, né? Entra em sintonia com a espiritualidade maior. Então, esse livro, né, O Céu e o Inferno, é um livro riquíssimo, né? Aí está contida a filosofia, a pura filosofia. Nesse livro, a gente tem um contato mais amplo com a filosofia espírita, né? Esse livro fala o tempo todo, essa primeira parte que nós estudamos, fala do céu, fala do inferno, dentro dos conceitos antigos, dentro do conceito que a doutrina nos traz, né? Eu achei assim bastante interessante para a gente meditar. Se a gente passar por esse livro sem uma meditação nossa, né? Que cada um faça na sua vida, cada um avalie, né, aquilo que precisa mudar dentro de si. Não, a gente não precisa dar testemunho para ninguém, mas é importante que a gente traga esses ensinamentos para dentro do nosso coração, que a gente use esse conhecimento que nós estamos tendo como um grande espelho, né, para que a gente se olhe e fale assim, poxa,
que eu posso fazer, né? Eu achei muito interessante uma coisa que ela colocou na palestra dela, falando sobre essa escolha pelo fogo, né? Ela falando da importância da gente subir ao monte, né? Quando a gente começa a ler o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, a gente começa assim: Jesus subiu ao monte, Jesus se elevou, né? Foi ao Pai, podemos dizer assim, né? E acho interessante que ela toca, né? O que vemos ao subir ao monte? O que significa isso? Quando a gente se eleva, busca o Pai, né? Busca nos ligarmos a Deus, a espiritualidade maior, né? E ela comenta os dois olhares, né? O olhar acima, quando a gente olha o universo, esse monte de estrela, de mundo. Hoje nós temos notícia que não é só esse universo, que tem outros universos. A gente olha para essa imensidão, esse macro, né? Aí a gente volta a nossa vista para baixo, a gente vê as coisas acontecendo, essas pequenas coisas da vida material, né? Essa luta nossa para ter as coisas que a gente vai deixar, né? Valorizando coisas, né? Relacionamentos, valorizando carro, valorizando dinheiro, propriedade, aquele negócio todo. E quando a gente se entra nesse inferno, né? Que é um verdadeiro inferno, quando a gente se deixa ser dominado, né? Por essas ânsias, né? Da vida material. Mas quando a gente vai ao monte, a gente se eleva a Deus, a gente começa a ver que isso aí é pequeno, diante da grandeza do Espírito, né? Então, eu achei muito interessante essa lembrança dela, né, falando dessa questão, se a sua casa pegasse fogo, o que você salvaria? Né? É a gente valorizar esse processo de destruição do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Né? É isso que está sendo destruído. Esse fogo vem queimar todo o orgulho que ainda trazemos no coração, todo o egoísmo que ainda nós trazemos. Né? Então, eu achei muito interessante de a gente trazer essa pergunta desse filósofo, né? Devido a esse momento que nós estamos estudando o passamento, né? A destruição do nosso corpo, não é isso, gente? Nós vamos deixar nosso corpo material aqui. Nós vamos passar por isso, né? E na viagem de Paulo ele trata desse assunto, né? Eu achei assim fantástico, né? Da possibilidade da morte ali em alto mar, né? Toda a dificuldade que eles tiveram. Né? Eu achei interessante a atitude do comandante na hora que acabou o sufoco, porque agora acabou o sufoco, ficou só a vergonha de eu não ter ouvido, né, conselho. Vamos matá-los, né? Que antigamente eu amassava a espada com facilidade. Quantas vezes, depois que a gente passa por isso aí, a gente não tira as lições. A gente faz como o comandante do navio, né? Quer matar as testemunhas, quer dizer, quer matar tudo aquilo que nós aprendemos, né? Que é esquecer o sofrimento, quer dizer, esquecer o aprendizado, né? E voltar àquela coisa material, àquela vida menor. Né? Então, eu achei interessante esses dois momentos estarem juntos aí nessa discussão nossa. Bom, falei bastante. Alguém gostaria de comentar, ajudar, fazer perguntas? O que vocês acharam da nossa amiguinha ali, né? Eu salvaria o fogo. Você salvaria o fogo? Ô, Antônio, Oi, Nilson. boa noite. Eu não levantei a mãozinha porque eu não tenho a mãozinha, tá? Eu sei que você está manita. Então, eu achei interessante esse vídeo aí que você colocou, quando foi falado que esse filósofo francês salvaria o fogo, né? Eu fiquei, assim, um tempo pensando, porque isso é uma coisa, assim, na vida atual da gente, se pegar fogo na casa, a gente sabe, né, que a gente sairia salvando os documentos, as coisas, né? Mas é interessante a gente parar para pensar no fogo, né? E como você está falando aí, que
se a evolução sem a lei de destruição, porque me veio, na hora que falou o fogo, eu pensei na destruição, né? Na lei de destruição que existe, né? Das leis que são colocadas ali no livro agora eu já esqueci se é dos espíritos, se é é O livro livro dos, dos leis dos morais. espíritos, é. 10 Aí eu leis morais. estava aí eu estava pensando, né? Assim como o fogo, se entrasse enchente na minha casa, só varia então a água, né? E aí eu comecei a pensar nos elementos, né, da natureza que, que estão na natureza, que funcionam, né? Funcionam nessa parte, né? A água também é um elemento que Purificador, né? causa destruição, né? E às vezes, você vê, que nem naquela inundação lá no Rio Grande do Sul, quantas pessoas, né, que ficaram, que teve um movimento, né, dessa destruição, acho que houve uma evolução também, porque muitos talvez estão sofrendo até hoje, com certeza, mas a gente parou muito para pensar, né, naquela tragédia, né, da enchente Lembrar que lá isso é uma no Rio. parábola, né? Nós estamos diante de uma parábola. Né? E a gente tem que tomar cuidado para não ficar preso à letra e precisamos pegar o espírito que está sendo colocado para nós aqui. Né? Que esse É, fogo é um fogo espiritual. Né? O que é aconteceu com o transformador. navio com Paulo? Vamos pensar no navio. Né? A gente tinha prisioneiro, tinha toda a classe de gente ali. O pessoal se abraçando, se confraternizando, né? Se amparando no momento de dor, quer dizer, nivelou todo mundo. A dor nivela, né? Sim, Então, é o fogo, né? É o fogo que queima o orgulho e o egoísmo. Mas você viu, no momento que o fogo foi extinto, o fogo da provação, da dificuldade, o que o comandante quis fazer? É interessante a gente parar. Quando a gente passa por tudo que nós passamos e tudo, e que fica? A gente vai querer voltar àquela condição? Eu fiquei pensando muito na pandemia também. A pandemia foi um fogo purificador também, não foi? Mas o que foi. aconteceu logo após que diminuiu e tal? Porque as pessoas estão querendo, estão voltando, com certa. Alguns não, né? Alguns Sim, aprenderam a lição. Mas a maioria, opa, né? Vamos de novo, carnaval, vamos ir. Não entenderam. sim, sim. E esse é o ponto que eu achei interessante desse É, elo entre a história do navio, né? E a gente está estudando essa questão do passamento, né? Estou precisando ficar é. esse fogo está o tempo todo atuando na nossa vida, né? Mas é Sim. Não, não, quando eu te disse sobre a água, eu não quis dizer que a água é fora, é o fogo transformador, o fogo está ali, né? Eu tá? quis dizer sobre os elementos, né, que existem na natureza, que Deus usa para a transformação, né? Mas esse fogo, ele existe realmente para purificar, né? Ele é purificador também. É muito interessante. Eu achei muito boa essa colocação, né? E para esse estudo nosso, né, do céu e inferno. Nossa, muito bom mesmo. E a Nós, gente nós vê vamos outras passar coisas pelo também. passamento, né? E a importância, gente, porque quando o Mahatma Gandhi diz assim, se queimasse tudo que tem sobre religião no mundo e sobrasse só o Sermão do Monte, não teria perdido nada. É algo para a gente meditar também, né? Porque quando a gente está passando pelas dificuldades da vida, esse sermão ele é muito importante da gente subir ao monte, né? E olhar essas bem-aventuranças que começam com a humildade, né? Que começa com a humildade, quer dizer, essa busca da humildade, né? A gente se vê realmente pelo tamanho que nós temos, né? Então, eu achei muito interessante essa vinda, né? Esse subir ao monte, né? Nós precisamos fazer diante das dificuldades que a vida vai apresenta para todos nós, ninguém escapa, né? Rico, pobre,
materialmente falando, né? Não tem escapatória, né? É muito interessante. Mas alguém gostaria de comentar, perguntar? O garotinho está aí, firme nas perguntas. Então vamos lá, gente. Vamos voltar àquele. E a morte violenta muda alguma coisa, né? A questão do passamento nas guerras, nos acidentes, né? Nós tínhamos parado aí, depois veio essa ideia de comentar essa questão da casa, né? Mas nós estávamos nesse ponto. Desculpa, gente. Gripe não é brinquedo, não. Nós estávamos aqui nesse ponto, né? Do texto. Eu vou pedir a Cláudia Palha se está em condição. Tudo bem, pode. Na morte violenta, as condições não são exatamente as mesmas. Nenhum declínio orgânico parcial pôde ensejar uma separação prévia entre o corpo e o perispírito. A vida orgânica, em sua plenitude, é subitamente interrompida. O desprendimento do perispírito começa apenas após a morte, e nesse, como nos outros casos, não pode transcorrer instantaneamente. O espírito, pego de surpresa, encontra-se atordoado ao perceber que pensa. No entanto, acredita-se ainda vivo, perdurando tal ilusão até que se dê conta de sua situação. Aí tem uma nota de rodapé 158. Esse estado intermediário entre a vida corporal e a vida espiritual é um dos mais interessantes para estudo, porque apresenta o singular espetáculo. A nota aí, né? Da nota 158, essa explicação corresponde ao item 18º do resumo da Lei da Justiça Divina, no capítulo 8, que afirma: um fenômeno muito frequente nos espíritos de certa inferioridade moral consiste em acreditar que ainda estão vivos, e essa ilusão pode prolongar-se durante anos. Notas do editor. A gente que trabalha mediunicamente, a gente sabe que isso é um fato, né? A gente vive isso várias vezes. Continuando, cara. Peraí, onde que eu parei? Continuação. Tá. Esse estado intermediário entre a vida corporal e a vida espiritual é um dos mais interessantes para estudo, porque apresenta o singular espetáculo de um espírito que confunde seu corpo fluídico com seu corpo material, experimentando todas as sensações da vida orgânica. Tal estado oferece uma variedade infinita de nuances, conforme o caráter, o conhecimento e o grau de adiantamento moral do espírito. É de curta duração para aqueles cuja alma está purificada, porque entre estes últimos já há um desprendimento antecipado, cujo transcurso à morte, mesmo a mais súbita, nada mais faz que apressar. Em outros pode prolongar-se por anos. Esse estado é muito frequente, mesmo nos casos de morte comum. E para alguns nada tem de penoso, segundo as qualidades do espírito, mas para outros é uma situação terrível. É no suicídio, principalmente, que essa situação é mais penosa, estando o corpo ligado ao perispírito por todas as suas fibras, as convulsões orgânicas repercutem todas na alma, que experimenta atrozes sofrimentos delas provenientes. O estado do espírito no momento da morte
pode ser assim resumido. Quanto mais lento é o desprendimento do perispírito, mais o espírito sofre. A rapidez do desprendimento é proporcional ao grau de adiantamento moral do espírito. Para o espírito desapegado da matéria, de consciência pura, a morte é um sono de alguns instantes, isento de todo sofrimento, e cujo despertar é de plena tranquilidade. Para que se trabalhe pela própria depuração, reprimindo as más tendências e superando as paixões, é preciso ver as vantagens de tal ação no futuro, para identificar-se com a vida futura, dirigindo-lhe as aspirações e preferindo-a à vida terrestre. É preciso não apenas nela crer, mas compreendê-la. É preciso concebê-la de forma satisfatória para a razão, em completo acordo com a lógica, com o bom senso e com a ideia de que se tem da grandeza, da boa vontade, da bondade e da justiça de Deus. De todas as doutrinas filosóficas, o Espiritismo é aquela que exerce, sob esse aspecto, a mais poderosa influência por conta da fé inabalável que proporciona. O espírita sério não se limita a crer. Ele crê porque compreende, e compreende porque se dialoga com a sua razão. A vida futura é uma realidade que transcorre continuamente sob sua vista. Ele a vê e a toca, por assim dizer, em cada uma de suas fases, não podendo a dúvida encontrar guarida em sua alma. A vida corporal para ele desaparece, de tão limitada diante da vida espiritual, que é a verdadeira vida. Daí a pouca relevância que dá aos incidentes do caminho, assim como a sua resignação diante das vicissitudes cuja causa e utilidade ele compreende. Sua alma se eleva pelas relações diretas que mantém com o mundo invisível. Enfraquecem-se os laços fluídicos que o ligam à matéria, ocorrendo assim um desprendimento parcial, antecipado, que facilita a passagem desta para outra vida. A inevitável perturbação da transição é de curta duração, porquanto tão logo seja transposto o limiar, o espírito se reconhece, nada lhe é estranho, dando-se conta de sua situação. Seguramente o espiritismo não é indispensável para tal resultado. Tampouco tem a pretensão de ser o único a garantir a salvação da alma, mas a facilita pelos conhecimentos que proporciona, pelos sentimentos que inspira e pela disposição em que coloca o espírito, fazendo compreender a necessidade de aperfeiçoamento. Além disso, o Espiritismo dá a cada um os meios de facilitar o desprendimento dos outros espíritos no momento em que eles deixam seu invólucro terrestre e de abreviar a duração da perturbação através da prece e da evocação. Através da prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se uma dissolução mais célere do fluido perispiritual, através da evocação conduzida com sabedoria e prudência, juntamente com palavras de benevolência e de encorajamento. Tira-se o espírito do torpor em que se encontra, ajudando-o a reconhecer-se mais rapidamente.
Se ele sofre, estimula-se-lhe o arrependimento. Única maneira de abreviar os sofrimentos. Aí tem duas notas de rodapé, 159 e 160. 159, na magnetização espiritual, a prece chega ao espírito que sofre como um estímulo para que, soerguido em sua vontade, ele possa reequilibrar-se, conquistando os benefícios da lucidez espiritual e do bem-estar no desprendimento. Notas do editor. Vamos falar um pouquinho agora, nós estamos terminando o capítulo já. E deve estar todo mundo aí com a pulguinha atrás da orelha, né? Como é que vai ser meu passamento? Eu não sei se vocês estão tendo isso. Nós temos conhecimento, né? Nós somos espíritos eternos, né? Que não existe a morte. Mas como que a gente está, né? se desligando? Você pode ver que quanto mais ligado nós tivermos às questões materiais, mais difícil a gente está vendo é o desligamento, né? E ele está colocando um outro ponto aqui para nós. A importância da prece para aqueles que estão desencarnando ou já desencarnaram. Esse é um ponto que ele está colocando aqui para nós. Algo para a gente pensar, né? Para a gente se preparar. Você pode ver que Kardec teve cuidado, no Evangelho segundo o Espiritismo, de dedicar um capítulo inteiro sobre as preces, sobre as diversas nuances da prece, né? Eu acho isso muito importante. Muitas vezes a gente passa por cima disso aí, mas é um dos pontos assim de importância imensa, né? Tendo como um elemento de caridade. A prece que a gente faz a um irmão nosso que desencarnou, eu assim, tive algumas notícias do Chico Xavier, ele às vezes lia, tinha os jornais, ele lia, né? E tinha cuidado de ir nos obituários e ali fazia oração para aquelas pessoas que desencarnaram naqueles dias, né? A gente não tem a grandeza, né, de um Chico Xavier, a gente não tem, vamos dizer assim, o crescimento espiritual do Chico Xavier. Mas esses exemplos são muito importantes, né? Que ele traz para a gente. Aqui o Kardec está trazendo informações bastante interessantes, né? Que você tem se cuidar, mas você pode ajudar o outro também que ainda não tem esse conhecimento. Alguma colocação, pessoal? Alguma pergunta? A gente estuda isso muito nos livros de André Luiz, né? Essas questões que nós estamos tratando aqui. Uma coisa que a gente vai aprendendo é que não tem dois desencarnes iguais. Não tem dois passamentos iguais. Pode ser parecido, mas igual não tem. Como que a gente se prepara, então? Vocês já pararam para pensar nisso? A gente às vezes fica com medo, né, de tratar desses assuntos, de pensar nesses assuntos, né? Mas é um assunto importante, né, gente? Que a verdadeira vida não é essa, né? E a gente vai ter, a gente toma consciência, né? Como que é a vida espiritual, mas nós estamos estudando aqui com a doutrina espírita, tudo isso vai ajudar, sem dúvida nenhuma, né? Todos nós que estamos aqui estudando. Ô, Antônio, Oi. eu ia perguntar para você o que você diria, assim, se o Paulo, ele, naquele naufrágio lá em Malta, ele tivesse desencarnado, como seria o desencarne dele? Estaria ele já junto de Jesus? Né? Eu estava pensando isso, porque
Porque do jeito que ele estava jubiloso ali naquele momento, ele sentindo aquela presença de Jesus ali no barco, mesmo com todas aquelas dificuldades, fazendo o evangelho para aquele povo, eu fico pensando que se ele desencarnasse ali naquele momento, eu acho que ele nem ia sentir que desencarnasse, que estava desencarnando, não é? Você lembra, teve uma passagem do livro, para ajudar bastante. Você lembra quando ele estava açoitando Paulo? Ele teve o primeiro êxtase dele, que ele saiu do corpo, ele nem estava sentindo mais os açoites, né? Então, Paulo já assim, ele já estava. Ele não estava mais preso mais à questão do corpo, né? A questão da vida material. Paulo já havia vencido isso, né? Sim. Tudo que a gente está vendo no livro e tal. Agora a gente... Não, eu acho assim, assim, que o espiritismo é consolador, né, gente? O espiritismo não é a doutrina que vem criar na gente é medo, apreensão, né? Se essas verdades estão chegando para a gente, vocês podem ter certeza é porque nós já estamos preparados para ela. E para amenizar, vem para amenizar o processo nosso de passamento. Vocês têm dúvida em relação a isso, gente? Porque o Espiritismo é consolação. Isso está sendo trazido para nós, essa oportunidade de estudar esse livro. Você vê quantas pessoas tem aqui. Nós temos aqui em torno de 9 pessoas aqui estudando isso aqui. Né? Convidamos muito mais. Né? Não estou fazendo crítica aqui no Estado. Mas será que todos que viessem se sentiriam bem com com esse, vamos dizer, com esse cutucar? Eu fico pensando nessas coisas também. Porque a gente tem muito amor no coração, até para trazer essas realidades. Né? Eu achei muito engraçado, né? O Paulo Figueiredo estava numa palestra aí, falando sobre isso, né? Sobre o passamento, falando sobre essas questões. Né? Aí um senhor chegou para ele e falou, Paulo, você não tem medo de ficar falando dessas coisas, não? E tal. Aí o Paulo virou e falou assim, não tem, não, já morri muitas vezes. Né? Ele brincou, né? Porque nós já desencarnamos muitas e muitas vezes. Né? Agora, o nosso passamento das outras muitas vezes nós desencarnamos, como é que foi? Né? Esse é o ponto. E agora, com toda essa informação que nós estamos tendo, né? Não pode ser melhor? Mais fácil, mais tranquilo? É que a gente começa, né, Antônio, agora a fazer mais, assim, reflexão sobre as coisas, né? Sobre tudo que a gente está fazendo. A gente pensa muito mais, né? Para criticar, pensa mais para... Vai tomando-se, assim, né, consciência, né? De tudo que a gente está fazendo, porque tem tempos, momentos da nossa vida que a gente já viveu, que a gente já foi mais assim, pensava muito, não tinha consciência das coisas. Agora, com o estudo, com a doutrina, a gente vai vendo tanta coisa para evitar, né? Então, a gente vai ficando um pouquinho mais preparado, né? Mas, não, mas é lógico que é um momento preocupante, né? Não, A gente fica pensando, como será, né? Como que vai ser? Às vezes a gente pensa assim, vou deixar tudo mais ou menos preparado. Não tem isso também? Tipo assim, não quero que o pessoal saia correndo atrás das coisas para mim no dia, então eu já vou deixar tudo certinho, tudo anotadinho. Não, quando a gente fala estar preparado, muita gente pensa em coisas materiais, né? Vamos parar um pouquinho para pensar como nós vamos deixar preparados espiritualmente. Né? Que esse é o ponto. Será que os nossos familiares eles vão lembrar de fazer uma oração para a gente? Né? A gente vai tranquilizá-los também, né? Que a gente está indo tranquilo, né? Confiantes, porque
A hora que Kardec está falando muito a questão da fé inabalável, né? Dessa questão. Nós vamos passar pela perturbação, João. O tempo que ela vai durar é que depende do nosso peso específico. Eu estava até para falar um pouquinho sobre a questão do perispírito, né? A lei de gravidade atua também no mundo espiritual. Quanto mais pesado for o nosso perispírito, quanto mais materializado for o nosso perispírito, isso nos sintoniza com determinada região do mundo espiritual. Mas aí não pode ser usado o termo peso, é densidade, que é diferente. Não, peso não, é densidade, porque aí porque é a parte psíquica, né? Como é que estão nossos pensamentos, né? Isso. Isso é importante. É muito importante, gente, a gente tirar um minutinho por dia para a gente fazer uma meditação, como é que está a nossa cabeça. Como é que está a nossa fé, como é que estão nossos valores, que tipo de preocupações estão nos assombrando, né? E que tipo de sintonia que eu estou tendo. Porque esse é o trabalho agora. Diante de tudo isso que nós estamos sabendo, tem um trabalho. E isso é uma coisa que não podemos esquecer nunca, que não basta conhecer, tem que usar. Porque esse é o desafio para nós. O grande desafio agora que nós temos nas nossas mãos, o que eu vou fazer com esse conhecimento? Né? E isso é muito de cada um, né? É muito de cada um. Nós não podemos dar receita para ninguém. Isso seria um erro muito, muito grande. E cada um sabe de si, cada um é um universo em si. O que eu preciso trabalhar dentro de mim, né? A Carol está falando de densidade, para não, vamos dizer assim, meu corpo espiritual não ficar tão adensado. Né? Porque a gente é tentado pelo medo, né, gente? O grande desafio nosso é o seguinte: nós estamos num corpo animal, um corpo material. E esse corpo é regido por instintos, por emoções primárias, como o medo. Né? Agora, eu ganhei a razão, eu ganhei a fé, eu ganhei o conhecimento. Como eu estou controlando esse medo? Que muito vamos dizer assim, das atitudes menos felizes nossas, ela nasce do medo. Né? Ela nasce do medo. E é ruim o medo? Não, o medo nos protege. Agora, a gente não pode se deixar dominar pelo medo em tudo, né? Esse é o ponto-chave. Quer dizer, isso precisa de uma meditação realmente de cada um, né? Avaliar o que está pegando ali, que está mais difícil. O que nos incomoda nos outros, né? No relacionamento com as outras pessoas? O que nos incomoda no relacionamento em casa, principalmente? O que está pegando? Né? O que eu não aceito? Porque a gente é provocado o tempo todo, não sei se vocês já observaram isso. Mas isso não é feito por maldade, não, é para acordar a gente. Né? Se eu desencarnar hoje à noite, como é que vai ser? Né? Eu estou preparado para isso? Eu estou em paz comigo, diante da vida? Né? Eu sinto que eu estou devendo alguma coisa, estou precisando fazer alguma coisa. Então faça. Né? Eu estou precisando pedir perdão a uma pessoa, eu estou precisando ajustar um ponto ali que está me incomodando. Essa meditação, a gente precisa fazer umas perguntinhas para a gente. Vai dar trabalho, né? Não é difícil, é trabalhoso. É muito trabalhoso às vezes. Mas nós estamos tendo a oportunidade agora de ver a importância disso para a nossa vida futura. Nós vamos viver eternamente como espírito. E pouco tempo como encarnado. Vocês acreditam nisso? Essa vida aqui da impermanência, né? Essa vida é por pouco tempo, gente. Muito pouco tempo. Nós estamos assim, ó, quase alguns séculos, né? Alguns milênios aí, nós já estamos no espírito puro. Isso não é nada. Pega o processo de evolução da Terra, quer dizer, nós estamos aqui na Terra há quantos milhões de anos? A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Quando foi que surgiu o homem? Né? Quando
mais ou menos a civilização que nós temos notícia aqui, em torno de 10 mil anos. A gente tem notícia das civilizações nos moldes, né, que nós temos da humanidade. Império Romano, acabou aí, tem menos de 1,5 milênio. Né? É interessante de ver esse processo evolutivo, né? A doutrina espírita chegou, nós estamos tomando conhecimento, há 160 e poucos anos. Muito interessante a gente dar uma meditada, né, nessas questões. Agora é muito rápido, gente. O processo evolutivo agora está aceleradão. Né? Se pegar a onda aqui, chega lá. Mais alguma consideração, gente? Eu estou cutucando aí com questões até um pouco da minha maneira de pensar, né? Minha maneira de ver isso aí que está sendo colocado para nós. Mas Kardec trouxe essas informações aqui não para nos assustar, para nos aliviar, para nos preparar, para nos fortalecer. Não sei se vocês estão enxergando assim. Né? Os benefícios da lucidez espiritual e do bem-estar do desprendimento. Esse que é o objetivo. A gente conquistar isso. Né? Eu vou continuar com a leitura, então. Você faz, Cláudia? Eu faço. Nota 160. Os exemplos que citaremos mostram os espíritos nas diferentes fases de felicidade e de infelicidade da vida espiritual. Não fomos procurá-los nas personagens mais ou menos ilustres da antiguidade, cuja situação pode ter mudado consideravelmente desde a existência pela qual os conhecemos, e que não ofereceriam, ademais, provas adequadas de sua autenticidade. Tomamos esses exemplos das circunstâncias mais ordinárias da vida contemporânea, porque são aquelas com que cada um pode melhor se identificar, e de onde, por comparação, podem se tirar as instruções mais proveitosas. Quanto mais a existência terrestre dos espíritos se aproxima da nossa, pela posição social, pelas relações ou pelos laços de parentesco, mais nos interessamos por eles e mais fácil torna-se a confirmação de sua identidade. As situações comuns são as mais numerosas e por isso cada um pode tomá-las mais facilmente como exemplo. As situações excepcionais nos comovem menos, porque saem da esfera dos nossos hábitos. Não foram tais casos, portanto, os que procuramos. E se há entre os exemplos escolhidos algumas individualidades de renome, a maior parte é completamente desconhecida. Nomes de repercussão nada teriam a acrescentar à instrução, podendo ainda ferir suscetibilidades. Não nos dirigimos nem aos curiosos, nem aos sedentos de escândalos, mas àqueles que buscam instruir-se seriamente. Aí Kardec está deixando bem claro, né? Agora nós vamos entrar nos casos, né? Ele começa com os espíritos felizes, né? E é um dos primeiros que nós vamos estudar, inclusive um passamento tranquilo, né? Que nós vamos estudar, que seria o próximo capítulo. Muito interessante. Agora, ele não se dirige aos curiosos, né? Nem aos sedentos de escândalo, mas àqueles que buscam instruir seriamente, que é o que nós queremos, né? Nós queremos nos preparar melhor para esse processo de passamento. Todo mundo vai passar. Não tem escapatória. Nenhum de nós aqui vai ficar para semente. Então, nós vamos passar por essa experiência. E nós podemos passar por ela melhores do que nós passamos em vidas passadas. Né?
Aí ele coloca, né? Tais exemplos poderiam ter sido multiplicados ao infinito, mas, forçados a limitar seu número, escolhemos aqueles que ensejariam maior esclarecimento sobre a situação no mundo espiritual, seja pela posição do espírito, seja pelas explicações que este teria condições de dar. A maior parte é inédita, tendo sido publicados apenas alguns exemplos na Revista Espírita, sendo que destes suprimidos os detalhes desnecessários, preservando apenas os elementos essenciais para o fim a que nos propusemos aqui, a eles acrescentando instruções complementares que possam ter surgido depois. Notas do autor. Então, garotinho, né? A gente encerra esse primeiro capítulo do Passamento. O que vocês acharam desse trabalho de Kardec, desse primeiro capítulo? Deixa eu só abrir aqui o livro Céu e Inferno, só um minutinho, gente. Quero colocar um ponto aqui. Só um segundo. Um minutinho. Aqui está nosso mestre, né? Um grande abraço de Jesus. Muito bem. Encerramos esse primeiro capítulo. Fechar aqui. Colocar o nosso livrinho aqui. Só um segundo. Muito bem. Depois desse estudo que nós fizemos sobre o passamento, né, a morte, né, vamos dizer assim, o processo da morte, nós vamos estudar sobre os espíritos felizes, né, no capítulo 2. No capítulo 3, os espíritos em condições medianas, né, bem provável e parecido conosco, né, espíritos sofredores, né, os suicidas, os criminosos arrependidos, os espíritos endurecidos, quer dizer, né? Opa! E expiações terrestres, espíritos endurecidos, né, criminosos arrependidos e tal. Então, a gente vai ter agora casos práticos, né, para a gente estudar. E que ferramentas que nós ganhamos aí com esse estudo do céu e inferno, né? Nós ganhamos as leis da justiça divina, né, que são 25, né, que Kardec colocou ali para a gente. Nós temos as leis morais que estão descritas no Livro dos Espíritos. Eu chamaria isso de gabaritos, né, para a gente não limitar a nossa densidade, né? Vamos usar um pouquinho que a Cláudia colocou, a nossa densidade espiritual. Tem o pessoal no Sul que eu gosto muito de ouvir as palestras dele, o Geraldinho participa lá também, o Paulo Henrique Frutuoso, e é uma turminha muito legal. E eu achei interessante porque a senhora colocou lá, falou assim, eu não estou muito preocupada com o passamento, não. Eu estou mais preocupada com para onde eu vou depois, pela minha densidade, né? Pela minha condição evolutiva. Para onde eu vou ser arrastado, né?
E eu estava lembrando aqui, gente, no livro Nosso Lar, nós temos a história do nosso querido André Luiz, não é? Ele passou ali, segundo o Geraldinho, houve um erro de impressão da FEB, da Federação Espírita Brasileira, depois eles não quiseram corrigir, que fala que ele ficou em torno de 9 anos no umbral, 8 anos, não me lembro certo. Mas que, na realidade, ele ficou só 2 anos no umbral. Ele não ficou esse tempo todo que é relatado ali no livro. Né? Foi um erro de digitação. Se é verdade ou não é, não sei. Mas o fato é que André Luiz foi um grande pesquisador, um grande cientista, levou uma vida mundana, uma vida, vamos dizer assim, muito comum. Gostava da bebidinha, teve lá suas puladas de cerca, não no casamento, mas quando jovem, teve problemas de sífilis, né, se eu não estou enganado, fez as artes dele, né? E acabou tendo um problema muito sério de estômago, que veio a desencarnar em função disso, né? Do hábito dos alcoólicos, etc, etc. Só o Antônio, Oi? só colocando um pitaquinho aí no que você falou, se André Luiz é o espírito que foi Carlos Chagas, vamos ver aqui, Carlos Chagas nasceu em 1878 e faleceu no Rio de Janeiro em 1934. É. Então, as narrativas que ele tem do acontecimento da guerra estão aí 39, 40, né? Uhum. O bombardeio de Londres, tem uma narrativa. Então, corresponde aí 6 anos, né? 7 anos, 6 anos depois do desencarne dele. Agora, quando foi que ele, quando a gente vê a narrativa do Nosso Lar, que ele teve um tempo também que ele começou a trabalhar e, né? Aí a gente pode fazer as contas aí. O Geraldinho fez as contas, por isso que ele fala, né? 2 anos, né? Que ele praticamente ficou lá preso, né? Na umbral. Mas se não ficasse esse tempo todo, ele não ia ter essas notícias nem trabalhado, né? Nos resgates da Segunda Guerra, né, Genivaldo? É polêmico. Esses negócios eu tenho evito de entrar, que é uma discussão que não, muitas vezes não traz assim, benefício para nós. Né? Mas é interessante. Mas é um trabalho que nós vamos ter aqui com Kardec, né, escrito no século XIX, muito próximo ao trabalho que o André Luiz vem a fazer depois, né, com os relatos dele. Né? Então, é muito rico. E eu tinha proposto para vocês, a gente, à medida que a gente vai estudando, a gente vê os pontos fortes, né? Perdoa, gente. É difícil. Os pontos fortes e fracos, né, de cada experiência dessa que nós vamos estudar, né? E a gente sempre tem isso como espírito, como espelho, né? Que o objetivo dessa obra é instruir, né? É nos preparar para a vida espiritual, né? Então, tem várias historinhas aqui dos espíritos felizes. Vamos começar, o Kardec começou com os felizes, né? Você vê que é bastante gente aqui, ó. Hoje eu não vou dar início nessa... Já até passou a hora, né, gente? Passou 2 minutinhos. Mas é só para dar uma ideia aí do trabalho que nós temos pela frente, né? Então, vamos, pessoal. Desculpa aí ter passado do tempo aí, acabei não percebendo. Então, vamos... Alguém gostaria de fazer a oração de encerramento? Ninguém? Então, vamos lá. Amado Mestre Jesus, nossa gratidão pelas luzes, por esse esforço, né, do nosso irmão Allan Kardec, por trazer esses alertas para todos nós, né? Essas lições maravilhosas que vão nos ajudar, né, a passar por esse processo que todos nós vamos passar.
Todos nós, mais cedo ou mais tarde, deixaremos os nossos corpos aqui na Terra, pelo princípio da lei de destruição, né? E vamos ganhar a vida espiritual. Possamos aprender bastante com esses nossos irmãos que se dignaram a se manifestar, o nosso mestre Violino, né? Trazendo informações dos momentos das vidas deles, que eles passaram, que vão nos ajudar a compreender melhor e nos prepararmos melhor para essa passagem. Vamos deixar nossas melhores vibrações lá na sala 1, deixando ali todo o material para que essa espiritualidade amiga e querida possa socorrer nossos irmãos após o passamento, né? E que a gente lembre, né? Sempre de seguir a recomendação que nós recebemos ao entrar no nosso cantinho, de fazer as orações aos nossos irmãos mais necessitados. E assim oramos, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos, Senhor Jesus, de todo mal, que assim seja. Bom fim de semana a todos. Deus esteja sempre a nos iluminar. Muito obrigado, amigo. Boa noite, Cláudio. Obrigado, Gê. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Vamos. Boa noite, bom final de semana a todos. Obrigado. Obrigada. Um abração, gente.